A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Amém, Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 11 de março de 2025. Deus trouxe a sua palavra agora há pouco no meu coração, este Salmo de número 55, versículo 21. Salmo 55, versículo 21. Fazemos aqui, meus irmãos, a palavra de Deus neste Salmo de Davi. E ele narra a respeito aqui, neste versículo 21, que a sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. E nós vemos também aqui, meus irmãos, este é o Salmo 55, o Salmo 56, Davi também pede aqui para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus. No Salmo 57, Davi também clama a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus. Vemos, meus irmãos, que Davi sempre recorria a Deus em tudo, nas guerras. Deus lhe dava força e adestrava suas mãos para a batalha. Em certa passagem diz que ele quebrava um arco de bronze. Tamanha força que Deus revestia Davi. Certa vez, acho que se não me engano, na cidade de Keila, ele foi saqueado, levaram as suas mulheres, a mulher de Davi, as mulheres de seus soldados, levaram os seus filhos, seus bens. E Davi pegou o éfode e foi consultar o Senhor. E diz que Davi chorou tanto, ele com os seus homens, até não haver mais forças. Recorria a Deus, e Deus lhe deu a resposta: irei a pelejar contra os inimigos. E Deus falou: pode ir, que eu já entreguei nas tuas mãos. E vemos aqui neste Salmo 55, começando aqui no versículo 1, ele já faz a oração a Deus. Inclina, Senhor, ouve com carinho, ouve com cuidado a minha oração, ó Deus. Dá ouvidos, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Davi, meus irmãos, estava passando por uma grande traição, uma grande decepção. Aqui ele diz aqui que no versículo 12, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu, igual, meu guia e meu íntimo amigo. Era a pessoa conhecida dele, era a pessoa conhecida de Davi, era a pessoa que andava com Davi, era amigo dele, era mais chegado do que um irmão, pessoa de confiança, que estava tramando contra Davi. Por isso ele vai dizer que a sua boca era mais macia do que a manteiga. Aquele que é falso, meus irmãos, ele fala palavras que é mais macia do que a manteiga. Tudo ele concorda, tudo está bem, ele nunca vai te corrigir, nunca vai te repreender. E a palavra de Deus nos ensina que leais são as feridas feitas pelo que ama do que o amor encoberto. Então este amigo de Davi não lhe repreendia, estava sempre com ele, sempre lhe bajulando. Tome cuidado, ouvinte, com bajulações. Tem uma palavra também que diz que aquele que te elogia logo pelas manhãs arma uma rede aos seus passos. Aquele que muito te bajula, te elogia. Observe essas coisas. Quem é sincero e verdadeiro te corrige. Quem é sincero e verdadeiro fala a verdade. Quem é realmente seu amigo, sua amiga, fala a verdade.
não fica te elogiando, né? A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra, ou seja, uma pessoa falsa, uma pessoa que só quer ver a ruína do outro, só quer ver o mal. Por fora sim elogia, fala coisas boas, mas por dentro tem ódio no coração, inveja, deseja a queda, a ruína dessa pessoa. Deseja todo o mal. E este andava com Davi. Era pessoa de confiança. Aqui diz que eles iam juntos para a casa de Deus. Iam com a multidão para cultuar a Deus, para louvar ao Senhor. Versículo 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a decepção que Davi teve, as afrontas depois de ter descoberto, a grande decepção, a falsidade virou perseguição. Ou seja, aquilo que já estava no coração da pessoa era uma máscara ali na sua face, mas o coração já era maldade. Então as palavras vinham como manteiga, como azeite, mas a maldade já estava no coração dessa pessoa. E foi descoberta. Porque nada dura para sempre. Nada fica sempre às escondidas. Um dia a verdade aparece. Como apareceu na vida de Judas. A verdade apareceu ali. Aquele que o beijar é ele. Pode prender por 30 moedas de prata. Judas vendeu o Senhor Jesus. Andava com Cristo. Carregava a bolsa de dinheiro. Era o tesoureiro. Andava com ele, mas não era dele. Andava com Deus, mas não era de Deus. Como este homem na vida de Davi. Ia com ele para o templo. Era um bajulador. Mas de repente tudo mudou. Tudo mudou na vida de Davi. Essa pessoa foi revelada o que estava no seu coração. Foi mostrada a falsidade e passou a perseguir a Davi, passou a não lhe dar trégua. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. A decepção de Davi foi muito grande. Mas ele diz aqui no versículo 16, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a Ele e Ele ouvirá. Clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Davi recorria a Deus porque Deus é o verdadeiro amigo. É aquele que está conosco. É aquele que nunca nos decepcionará. É aquele que sempre nos dará a saída. Porque Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Deus é o Deus que nos quer bem, por isso Ele enviou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Tudo para a nossa vida está nas Escrituras, para o nosso bem. Tudo está ali escrito. Deus diz ainda na sua palavra, escolhei, pois, a bênção. Escolhe a bênção. Deus já deu a direção, deu a palavra e ainda diz para escolher a bênção e não a maldição. Deus é o verdadeiro amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
Vejamos, meus irmãos, que Davi recorria a Deus aqui na oração. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orava com instância, com frequência, como Daniel. Talvez você não tenha orado. Oreis para que não caia em tentação. A oração nos guarda, meus irmãos. A oração nos protege de tombos, de quedas, de ciladas, de armadilhas. Tem muitas armadilhas neste mundo. Tem muitas pessoas que estão muitas vezes ao nosso redor e não são verdadeiros, não são nossos amigos. São pessoas que o inimigo usa para tentar nos destruir. Por isso o Senhor Jesus nos ensina a vigiar primeiramente e orar. A observar as coisas. A observar ao nosso redor. E Davi recorria a Deus. Clamava ao Deus que por ele tudo executa. Livrou-me em paz, versículo 18. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Tramaram contra Davi. Era a falsidade daquela pessoa que andava com Davi, que ia até para a igreja para descobrir o seu segredo, talvez como Dalila fez com Sansão. Diz que Dalila ela insistia com ele continuamente, todos os dias, até que ela descobriu o segredo de Sansão. Ela era uma espiã. Ela era uma espiã dos filisteus e estava ali fingindo, estava ali mentindo para Sansão, e Sansão também mentiu diante de Deus, enganando Dalila. E quando ele começou a praticar o pecado da mentira, ele caiu. Caiu no colo de Dalila. E ela fez ele dormir. Depois vieram os filisteus, cortaram o seu cabelo. Quando ele se levantou, se levantou para tentar lutar contra os inimigos, não tinha mais força. Foi quebrado ali o voto de Nazireu. Perdeu a força. O Espírito de Deus já havia se retirado de Sansão. Então este amigo de Davi o traiu, como Judas. Armaram uma emboscada para Davi e depois lhe afrontaram. Os inimigos lhe afrontaram, as perseguições vieram por causa dessa traição. Ele disse: se fosse uma pessoa estranha, mas era da minha própria casa, era pessoa conhecida, era pessoa que frequentava a minha casa, que fez isso com a minha família. Então, meus irmãos, tome muito cuidado quem você coloca na tua casa. Não é porque é Israel que é Israel. Não é porque faz parte do povo de Israel que é israelita. Não é porque está na casa de Deus, está na igreja, você deve abrir as portas da sua casa e colocar qualquer um dentro da sua casa. Você não sabe quem é a pessoa, não sabe a ficha da pessoa. Certa vez o rei Ezequias, ele escancarou as portas da sua casa para o rei do Egito. Mostrou tudo o que ele tinha, não privou nada. Deus mandou o profeta: o que você mostrou para o rei? Mostrei tudo. Tudo que Deus me deu, eu mostrei para o rei do Egito. Então tudo que você mostrou para ele, se perderá. As suas armas que eram de ouro, de prata, se tornaram de bronze e de ferro. Se perdeu tudo. Era a pessoa que andava com Davi. Andava com ele. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Uma traição. Uma pessoa infiltrada para tentar destruir a vida do rei. Satanás envia os seus demônios, meus irmãos. É o que Deus me trouxe aqui. Satanás envia os seus demônios usando pessoas próximas para tentar te parar, para tentar te fazer desistir da fé.
desistir de caminhar com Cristo, dizendo que não vale a pena, usando essas bocas para dizer para você, não vale a pena ser crente, não vale a pena seguir a Cristo. Olha o mundo como é que está, olha a violência, e começa a mostrar todas as coisas negativas. Será que compensa servir a Deus? Será que vale a pena você se privar de tudo, da sua bebida, dos seus prazeres, dos seus vícios? Será que vale a pena você se privar, ser justo, ser santo, uma vida chata, uma vida monótona? Então ele vai usar pessoas próximas, os demônios vão usar pessoas próximas. Andava com Davi, este homem aqui, e a casa de Deus com ele, bajulava ele e depois o traiu. Armou uma emboscada, entregou nas mãos do inimigo, dos inimigos, como Judas fez com Cristo. Então, Davi clamou a Deus e no versículo 18 diz que livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, que já estavam ali preparados para destruir o rei Davi. E aqui diz que pois eram muitos contra mim. É muitos, meus irmãos, ao nosso derredor, milhares de demônios. Mas maior é aquele que está conosco, aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão no mundo, do que aqueles que estão do outro lado. Porque Davi recorreu a Deus sendo rei. Quem poderia ajudar Davi? Quem poderia ajudar um rei? Sendo que muitos países tinham interesse em tomar aquilo que era do rei. A guerra, o inimigo ele quer roubar, matar, roubar e destruir. Levar tudo. Poder. Nós vemos as guerras aí, a Rússia contra a Ucrânia, Israel contra, ali no Oriente Médio, a Palestina e outros países. E às vezes entre Estados Unidos, Coreia do Norte também, às vezes quer entrar na guerra, quer mostrar o seu poder, a China. Então nós vemos, meus irmãos, se eles pudessem, eles tomariam todos os países em busca de poder, aquilo que Satanás ofereceu para Jesus. Te dou todos os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então eles queriam tomar aquilo que era do rei, queriam tomar aquilo que Deus havia lhe dado. E coloca pessoas infiltradas para tentar tirar do caminho da justiça o servo e a serva de Deus, armando armadilhas, arapucas, astutas ciladas. O diabo não vai vir com aparência e com chifre, com a cara feia, não, meus irmãos. Ele vai vir usando pessoas. Ele é astuto. Ele usa o ser humano, usa o próprio ser humano, como usou este amigo de Davi, e ia para a casa de Deus, como usou Judas, como usou Dalila, como usou a mulher de Potifar para tentar destruir José e foi preso inocentemente acusado de estuprador. Vai usar pessoas da própria casa, como usou os irmãos de José para vender José como escravo, para dar fim a José, mas não conseguiram, porque Deus era com José. Então o inimigo ele vai usar pessoas. O Senhor Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Trair-se-ão uns aos outros, Mateus 24. Um vai denunciar o outro. Um entregará o outro. Trair-se-ão uns aos outros. E vemos, meus irmãos, que Satanás usa pessoas da própria família para tentar te destruir a tua fé, te desanimar, fazer esmurecer na fé, fazer com que você deixe de estar na casa de Deus, deixe de orar, deixe de ler as Escrituras. Usa essas pessoas para lançar setas, para te enfraquecer. E aqui diz também aqui, a sua boca era mais macia do que a manteiga. Veja o inimigo aqui oferecendo com palavras doces, com palavras aqui, as suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. A pessoa está te apunhalando com palavras macias, te apunhalando, não faça isso não.
Para que você vai na igreja? Você é pessoa tão jovem, vai curtir a sua vida. Não perca tempo não em ser crente não, para com isso, vai ficar bitolado nesse... Nossa, você vai acabar ficando doido, louco. É isso que o diabo faz, meus irmãos. Usa essas palavras, mas está te apunhalando pelas costas. Todavia eram espadas nuas. Esse que andava com Davi estava traindo ele. Estava apunhalando Davi pelas costas. Vamos contextualizar aqui mais ou menos uma ideia do que poderia estar dizendo para Davi. Ó rei, estou contigo. Tudo vai dar certo. Igual aqueles profetas de Baal que profetizava para o rei Acabe que ele ia vencer a guerra, que ele ia sair vitorioso, mas quando trouxeram o profeta Micaías, levou um tapa no rosto porque disse a verdade que o rei não voltaria vitorioso, e nem voltaria, ele ia morrer na guerra. Mas esse amigo de Davi, ele paparicava Davi, bajulava Davi. Não, rei, só elogiava ele, mas estava apunhalando pelas costas, estava armando uma emboscada para entregar Davi nas mãos dos inimigos. Era um infiltrado, um bajulador. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, a palavra de Deus diz que aquele que elogia logo pela manhã arma emboscada, arma uma rede aos seus passos. Aquele que fica elogiando demais, paparicando, falando palavras boas, macias como azeite, palavras macia como a manteiga, palavras brandas como azeite. Está escrito lá em Provérbios 5, 6 e 7. Suas palavras são doces como favos de mel, mas no fim ele vai como um boi para o matadouro. Vemos, meus irmãos, o exemplo deste salmo na vida de Davi, que sempre recorria a Deus com seus falsos amigos que ali estavam. Certa vez diziam que ele estava ali em estado terminal, que para ele não tinha mais esperança. Meneavam a cabeça, diziam: cadê, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Eles queriam ver a queda de Davi. O inimigo, ele quer ver a nossa queda, meus irmãos, porque somos reis e sacerdotes do Senhor Jesus. Estamos representando a Deus aqui nesta terra como reis, sacerdotes, povo santo, nação santa, povo adquirido por Deus, propriedade de Deus. Então o adversário, ele quer ver a nossa queda. Quer colocar pessoas infiltradas para tentar nos parar, para tentar nos destruir, fazer com que nós venhamos a nos afastar de Deus, da oração, da esperança, da comunhão com Deus. Foi assim na vida de Eva. A antiga serpente, chama antiga serpente porque ele sempre vai usar as mesmas estratégias, como usou na vida de Eva. Ele lançou essas setas na vida de Eva para que ela pecasse. Ele induziu ela à tentação. Ele fez com que ela fixasse os seus olhos naquela árvore. Ele seduziu ela, enganou. E qual que era o propósito da serpente? Afastar Adão e Eva de Deus, fazendo eles pecar. O diabo não foi a causa do pecado na vida de Adão e Eva. Ele induziu eles ao pecado. Ele sugestionou. Ele faz isso, meus irmãos. Ele não leva a pessoa, ou seja, ele não é o causador do pecado, ele leva a pessoa a cometer o pecado. Ele induz a pessoa ao erro, seduz. Até nisso ele é astuto. Ele seduz, ele engana. Ele cria a cilada porque ele sabe que ele vai diretamente na Bíblia, é o livro da lei. Ele sabe que se fizer a pessoa ali transgredir a lei de Deus, pecar, cometer crimes que estão dentro do livro de Deus, do livro da lei, das escrituras sagradas, é ali que ele vai trabalhar, como um acusador.
como aquele que induz a pessoa ao erro. E assim ele fez na vida de Adão e Eva, fez na vida de Davi certa vez que estava dormindo, ou seja, ele estava dormindo espiritualmente, ele não tinha ido para a guerra, ele estava ali de folga e colocou uma mulher pelada, nua, tomando banho na piscina, e do seu palácio ele a viu. E ele foi seduzido e ele caiu em tentação. Era como se Satanás o hipnotizasse, o cegasse. Naquele momento que ele estava desapercebido, o seduziu e ele caiu em transgressão. E aí vieram as consequências. Ele transgrediu a lei. Como lá em Daniel, ele usou a lei contra Daniel. E o acusou através de pessoas ali, através de pessoas, aquele que se prostrasse diante de outro Deus, que não fosse o Deus da Babilônia, de Nabucodonosor, iria ser lançado na cova dos leões. Eles sabiam, Satanás sabia que Daniel estava ali orando 3 vezes no dia, e usou essas pessoas para espionar Daniel. E ali, se fosse hoje, na tecnologia de hoje, iriam fotografar. Olha, as provas estão aqui. Mas tinham 2 ou 3 pessoas ali que já eram testemunhas oculares. E quando o rei assinou o anel, não podia voltar mais. Quando o anel estava ali assinado, era a palavra do rei que se entristeceu ainda. O rei Dario, é o rei Dario. Eu falei Nabucodonosor, não, foi o rei Dario. E o rei Dário não conseguia dormir aquela noite, ficou triste. O rei Dário ficou triste, porque ele sabia que a sua assinatura não podia voltar, era a palavra do rei. Mas Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu vitorioso daquela prova. Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Daniel saiu vitorioso nos 3 reinados. No rei Nabucodonosor, seu filho Belsazar, o rei Dario e depois os medos e persas. Vejamos, meus irmãos, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, como tentou na vida de Daniel e tentará na vida dos servos e servas de Deus, como foi na vida de Davi neste Salmo 55. Mas aqui no versículo 22, Davi diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Davi recorreu a Deus em oração e Deus foi com ele. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue, de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Somente Deus, meus irmãos, é aquele que nos mostra a verdade pela sua palavra, pelo seu Espírito. Ele nos abre os olhos, ele mostra, olha, cuidado com essa amizade, cuidado com essa pessoa, cuidado com o profeta velho. Tem uma passagem lá em Reis, se eu não me engano, que havia ali um profeta velho, meus irmãos, que morava naquela cidade ali. O profeta velho era um profeta apóstata, aquele que abandonou os caminhos de Deus. Na época do rei Acabe, se eu não me engano. E daí o profeta novo, Deus falou para ele não parar na casa de ninguém para comer pão. Mas ele foi, o profeta velho mandou ele ir. Traga ele aqui em casa para comer pão, porque um anjo do céu me falou. E quando ele foi na casa do profeta velho, lá ele comeu pão, o profeta velho seduziu ele e falou: eu também sou um homem de Deus como você. Era uma pessoa apóstata, já tinha se desviado. E quando o profeta novo comeu o pão ali, depois foi embora, seguiu o seu caminho, diz que no caminho um leão o matou. Perdeu a sua vida porque não deu ouvidos à palavra de Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado. Dê ouvidos à palavra de Deus, os conselhos de Deus, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com aquele que elogia, porque diz a palavra de Deus que aquele que elogia logo pelas manhãs arma uma rede
aos seus passos, né? Então temos que estar sempre atentos, vigilantes, sendo guiados pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Nem tudo que reluz é ouro. Não é porque a pessoa fala em línguas, sapateia, né? Não é pelos dons que se conhece a árvore. O Senhor Jesus disse que nós conheceremos a árvore, meus irmãos, pelos frutos. Qual fruto que essa pessoa produz? É um bom fruto? Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, e nem uma árvore má produzir frutos bons. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Então, meus irmãos, é pelo fruto que nós iremos conhecer se a tal pessoa é de Deus ou se não é de Deus. As palavras dela, se não estiverem dentro das Escrituras, de acordo com a vontade de Deus, caia fora. Cai fora, porque esta pessoa não é de Deus, é um infiltrado de Satanás. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um amigo verdadeiro e fiel. É aquele que nos guarda de nós tropeçarmos, como guardou o teu servo Davi, que diz aqui neste Salmo 55, Pai: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. E Ele diz também aqui, meu Deus: mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Ó Senhor Deus, tu és o nosso Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o Deus que nos guarda e que nos protege e que nos livra do homem fraudulento, do homem mentiroso, daquele que trama contra a nossa vida. É o Senhor quem guarda os nossos passos, Senhor. É o Senhor quem nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que cobre nós com as tuas penas e debaixo das tuas asas estaremos seguros, porque a tua verdade, Pai, é escudo e broquel. A tua verdade, Pai, é o que nos protege, é o que nos guarda em todos os nossos caminhos. Pai Santo e justo, seja com a vida destas pessoas que ouviram a tua palavra, que o Senhor possa também lhe abrir os olhos, a mente, e livrar de todo mal, Pai, das falsas amizades, dos bajuladores, dos enganadores. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, leia na tua casa este Salmo 55, porque o Espírito de Deus falará mais ao teu coração. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook, TikTok e Quai. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda glória, por Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e graças a Deus.